estão querendo armar para Lula e para Alexandre de Moraes. O que que ocorre? Dois assessores de Donald Tranqueira querem que Donald Trump se levante contra Lula e contra Alexandre de Moraes. Mas para que isso ocorra, é necessário que haja um fato, um motivo que justificaria esse enfrentamento de Donald Tranqueira contra Lula e contra Alexandre de Moraes. E dizem que a figura do Pedro Vaca pode estar por detrás de um relatório já meio que encomendado. Exatamente isso. Olha aqui, um dos assessores é esse aqui. Um dos ministros ali, secretários de Donald Trump, que é exatamente Elon Musk, que a gente sabe odeia Alexandre de Moraes, porque Alexandre de Moraes barrou aqui o Elon Mosquito no Brasil, bloqueando o X. Você lembra de todo o contexto. E o outro é esse aqui, ó. Esse aqui é o Jackson Miller, assessor de Trump. Esse aqui foi um dos principais responsáveis pela reeleição de Donald Trump, a eleição dele. Ele foi assessor ali no campo eleitoral de Donald Trump. Inclusive, esse senhor aqui, em 2021, foi barrado no aeroporto aqui no Brasil. Ele foi entrar no país, no Brasil, e Alexandre de Moraes mandou barrar ele para ele responder algumas perguntas. Por quê? Porque ele sempre teve falas, discursos e postagens antidemocráticas, inclusive sobre o Brasil. Aí, nessa oportunidade, a Polícia Federal detectou a entrada dele aqui no país. Alexandre de Moraes, então, foi notificado disso e falou: pergunta a ele aí, dá uma entrevista nele aí, barra ele aí, entrevista ele, o que é que ele quer no Brasil, a que situação, se ele respeita a democracia, toda essa situação, em 2021. Naquele contexto em que Bolsonaro disse que não ia obedecer mais ordens judiciais, você lembra? Fez aquele ato do 7 de setembro de 2021, que xingou Alexandre de Moraes de canalha, tem que sair, que seu tempo acabou, toda aquela patifaria. Foi nesse contexto aqui que esse aqui foi barrado por uma ordem de Alexandre de Moraes em 2021 no aeroporto. Então, esse aqui também quer que Trump se levante contra Lula e contra Alexandre de Moraes. O Jackson Miller e o Elon Musk quer que ocorra essa situação. Só que para que Donald Trump tenha essa ação, ele precisa de um motivo justificador dessa ação. Para tanto, algumas pessoas estão dizendo que Pedro Vaca, da organização, né, dos Estados Americanos ali, né, que ele é relator da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que está ligado à OEA. OEA é uma entidade que recebe nada mais, nada menos do que mais do que 5 milhões de dólares do governo americano, de Donald Trump. E nós sabemos que Donald Trump está numa onda de cortar recursos dessas entidades, como essa aqui, que é uma das defensoras dos direitos humanos. Pegou o código? Pegou o código. Aí eles estão dizendo que, muito possivelmente, se Pedro Vaca fizer um relatório dizendo que aqui tem uma ditadura, que aqui tem uma situação, primeiro foi encomendado, e primeiro vai fazer esse relatório para agradar Donald Trump, Elon Musk e o Miller. Entendeu? Porque senão, se eles se colocarem num relatório contra, no caso Elon Mosquito e Miller, eles podem perder, inclusive, o financiamento dos Estados Unidos, já que os Estados Unidos já está cortando de entidades humanitárias, de entidades filantrópicas, de entidades que ajudam notadamente nos direitos humanos. Pegou o código? Então, está havendo essa suspeita. Pedro Vacas já se reuniu com Alexandre de Moraes, com Barroso aqui,
já se reuniu com a galera bolsonarista, que se fizeram de vítima, disseram que o Brasil tem censura, que o Brasil está numa ditadura, toda essa situação aqui, ó. Ele se reuniu também com a galera aqui, ó, que foi a relatora, né, Lisiane Gama, junto com outros ali da comissão mista, você lembra? Da CPI mista ali de inquérito em relação à tentativa de golpe do dia 8 de janeiro, ele recebeu o relatório, tudo e tal e coisa. E ficou acordado que ele não daria entrevista, que não ia ficar expondo essa situação e tal, e ele deu entrevista e sinalizou que tá meio assim, meio cá, meio lá. Resumo da ópera, pode ser que essa situação seja um ensejo e o gatilho inicial para que Donald Trump tenha um motivo justificador através do relatório de Pedro Vaca, que é o relator da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, para começar, de fato e de verdade, a fechar as portas para o governo Lula e também contra-atacar ou atacar o ministro Alexandre de Moraes. Tendo por trás de tudo isso, notadamente, o ministro de Trump, Elon Musk, que levou uma pancada de Alexandre de Moraes aqui, vocês sabem, quando bloqueou o X, e também esse aqui, que é o Jacques Miller, que inclusive já foi detido pela Polícia Federal aqui no aeroporto do Brasil em 2021, tudo a mando de Alexandre de Moraes, por questões de atos antidemocráticos, tá? Pode ser que tenha isso. Só que tem um porém. Isso pode ocorrer, mas também pode ser que não ocorra. Tem um senador que já está dizendo que esse Pedro Vaca, dentro da cabeça dele, já está culiado com Alexandre de Moraes, já está culiado com Lula, e que ele vai fazer um relatório favorável ao governo, favorável a Alexandre de Moraes. E quem é? O mais do mesmo, o muito pouco. É esse aqui, ó. Marcos Duval fez uma live e disse que o representante da OEA, ele representa uma fachada. Que ele está aqui é para defender Lula, defender Alexandre de Moraes, que ele vai fazer um relatório a favor do governo brasileiro. Que é tudo um colui. Ele fez essa live aqui, ó. Tem a live dele no canal dele e tal. Não vou botar aqui porque não dá. Ele fala coisa com coisa e tudo tal e coisa, entendeu? Sendo que ele mesmo anteriormente chamava para vir aqui a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos ia enquadrar Alexandre de Moraes e tal e coisa. E agora está aqui, está no Brasil, o representante da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e ele já está falando que é tudo uma fachada. E não tem nada disso. Eu não sei, meu querido. Eu sei de uma coisa. Ditadura era o que esse povo da extrema-direita queria implantar. Tentativa de golpe foi o que eles fizeram no 8 de janeiro. Não obstante, 8 de janeiro tenha sido apenas o dia D de uma série de atos concatenados anteriormente, propagados, financiados, conspirados, organizados, incitados por Bolsonaro e sua organização criminosa cabeça. Ou não? E outra coisa, esse povo hoje está solicitando e apelando para os direitos humanos. Mas Bolsonaro e toda a sua trupe dizia que direitos humanos era coisa de bandido. E agora eles estão apelando para os direitos humanos, dos humanos direitos. O que aconteceu? Bandido bom? Não é bandido morto? Mudou? Bandido bom? É bandido ressocializado. Só que para ter o caráter ressocializante da pena, ele precisa sentir o quê? O caráter da pena, que é a ressocialização, a reinserção na sociedade. Ah, eles estão querendo uma pena justa agora, uma pena bem amável. Ué, mas nem direito a saidinha vão ter mais, porque eles aprovaram lá o fim da saidinha. Foi. No frigir dos ovos, meu lindo e minha linda, Bolsonaro não vai ter direito nem a saidinha. Por quê? Porque eles votaram que bandido não pode sair nem para saidinha. E daqui a pouco Bolsonaro não vai sair nem para saidinha. PGR deve enviar denúncia contra Bolsonaro nessa semana. Expliquei isso detalhadamente na live de 8h30. Que o PGR, segundo todos os rumores,
dos bastidores e corredores é de que o PGR vai fazer a denúncia contra a tentativa de golpe de Bolsonaro e os cabeças da organização criminosa. E vai ser só a primeira, que vai ter mais. E diz que vai ser essa semana. E que pode ser amanhã, inclusive. E que só essa situação aqui vai ser uns mais de 20 anos de cadeia. Por isso, todas essas demandas para tudo quanto é lado, seja no Congresso Nacional com as pautas que eles chamam de pautas bombas, que são levantes de fumaça para que a gente não enxergue o que está acontecendo, seja do outro lado lá o levante do Centrão com os bandidos e corruptos do Congresso Nacional pela questão das emendas, que também querem levantar cortinas de fumaças para a gente não perceber o que está acontecendo. E é interessante que, concomitantemente a esses movimentos de parte de desesperados, né, que vão para a cadeia, notadamente Bolsonaro, e parte de oportunistas que deixaram de auferir milhões e milhões de reais com a patifaria das emendas, que teve o corte e a suspensão por uma decisão de Flávio Dino em relação às emendas, e de decisões de Alexandre de Moraes em relação aos golpistas, notadamente, por hoje nós temos 2 generais presos, general Braga Neto e general Mário Fernandes, temos o tenente-coronel Batista, temos o tenente-coronel Pereira, temos o tenente-coronel Rafael Martins e temos o policial federal da Polícia Federal, Vladimir, todos presos dentro desse contexto da tentativa de golpe. E, paralelamente a isso, nós temos também o andamento do julgamento da cúpula da PM do DF, em que, novamente, o Procurador-Geral da República se manifestou no processo e reiterou novamente o seu posicionamento de pedir a condenação de todos, que eles agiram em conluio, em ação livre e coordenada para impedir um candidato eleito, já empossado e diplomado, Lula, de realmente ocupar o cargo para o qual ele foi eleito pelo povo brasileiro, isso em relação à cúpula da PM do DF, que esse processo já está caminhando, uma vez que já fora feito, desde o ano passado, a denúncia pelo Procurador-Geral da República. Então, tudo isso está criando toda essa situação de desespero, por um lado, e alvoroço para o outro, onde qualquer situação, perceba, eu quero que você perceba, qualquer situação que traga minimamente qualquer chance deles se apegarem a alguma coisa, eles vão fazer isso. Primeiro ia salvar eles o Donald Trump. Né? O Donald Trump nem recebeu eles na posse deles, passaram vergonha. Foi lá para passar vergonha no crédito, no débito, no Pixel, né, Nicolas? Aí Elon Musk também ia salvar eles. E agora, qualquer coisa eles se apegam. Por quê? Porque eles precisam de palanquetes e de pautas para engajar as pessoas e fazer os seus vídeos de agora vai, agora vai. A semana passada, eles estavam falando que esse Pedro Vaca aí, ó, ia mandar prender Alexandre de Moraes, gente. Aí antes de ontem, era o Donald Trump, com a posse dele, que ia mandar prender Alexandre de Moraes. Aí antes do trote, era o Elon Musk que ia prender Alexandre de Moraes. Entendeu? Então eles precisam manter esse povo engajado com mentira, fake news, teoria de conspiração, desinformação, essas pautas bombas aí e tal e coisa. E agora tem essa situação que eu expliquei para vocês e tem a outra situação da manifestação que eles agendaram para o dia 16. Dia 16, eles agendaram a manifestação, São Paulo, Rio de Janeiro e tal. A princípio era de anistia e de impeachment de Lula. Só que aí teve um racha. Parte não quer impeachment de Lula. Bolsonaro não quer que coloque essa pauta de impeachment de Lula. Ué, por quê? Ele gosta de Lula? Não, não é isso. É porque ele não quer dividir e os holofotes para anistia. Ele quer que seja uma manifestação só para anistia. Entendeu? Porque está desesperado, né? Porque Bolsonaro foi contra uma manifestação pedindo impeachment de Lula. É porque ele quer só anistia. Ele está preocupado agora em tirar o dele da reta. Não é nem daquele que foi usado, manipulado, descartado no dia 8 de janeiro, não. É dele. Aí, só que existe um racha, porque diz que Nicolas Ferreira e a Carla Zambelli vão bater nessa situação de impeachment.
E Bolsonaro falou que não é para bater, que é só para ficar na questão da anistia. Anistiar o povo que atentou contra a democracia. Lógico que é visando os cabeça, o chefe. Porque esse povo está preso há mais de 2 anos, tem gente. E só agora que começou esse movimento mesmo de anistia, por quê? Porque o toque chegou na porta da liderança de Bolsonaro e dos cabeças. Só por isso. Então, dia 16 vai ter essa situação. Minha opinião dessa manifestação, pelo que eu estou vendo, vai flopar. Vai flopar. Por quê? Gente, quem vai estar lá vai ser deputados, senadores, lideranças religiosas que com certeza mamaram muito nas tetas da República durante o governo Bolsonaro, então deve. Aí deve, tem que pagar. Entendeu? Mais ou menos assim que funciona. E deputados e senadores que também sabem o que fizeram no verão passado. Porque aquela pessoa que realmente. E os parentes dos presos também. Porque se a pessoa que não vai, gente, não vai nesse trem mais, não. O trem tá funilando. As provas são muito robustas, que a Polícia Federal conseguiu ali alcançar nas quase 900 páginas dos primeiros 37 cabeças e líderes ali da organização criminosa, da tentativa de golpe, da tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, são muito robustas. E não vai haver anistia. Tanto que é interessante, se a gente olhar os movimentos do Supremo Tribunal Federal, a gente já percebe qual é a resposta do Supremo Tribunal Federal, sem poder falar muito, porque o o judiciário tem que ficar mais reservado, não pode ficar falando muito por aí, não é? Diferente do político. O Supremo já dá uma resposta. Olha essa situação aqui, em relação à lei da anistia, da tentativa de golpe de 64. Olha aqui. O que é que aconteceu aqui? O Supremo decidiu, aqui eu tenho que te explicar. Primeiro foi colocado na pauta. Quem colocou na pauta? O presidente da casa. O presidente do Supremo hoje é Luiz Barroso. Luiz Barroso colocou na pauta um recurso extraordinário para reavaliar os efeitos da lei da anistia de 64. E a primeira situação quem é o relator, para desespero deles? Primeira situação, Flávio Dino. E a primeira decisão que Flávio Dino já deu em relação a isso aqui, deu repercussão geral. O que é isso? O que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal em relação à interpretação da lei de anistia de 64 vai ter que ser adotado por todo o judiciário brasileiro. O juizinho lá da vara vai ter que se adequar ao que for decidido pelo Supremo aqui. E você pode ter certeza que o Supremo vai robustecer os efeitos penais dessa lei de anistia de 64. Da tentativa do golpe que foi dado em 64. E é interessante que a repercussão geral que foi dada por esse recurso extraordinário por Flávio Dino teve o apoio de todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Vai valer para todos, e todo o tribunal vai ter que, desde o juizinho da vara até os tribunais de justiça, até o STJ, vão ter que seguir o que for decidido aqui nesse julgamento. Primeiro foi colocado porque existe interesse do Supremo em resolver essa situação. Segunda situação, na minha percepção, vai ser robustecida a interpretação dessa lei, a pior para os golpistas, e isso já é o quê? Já é uma sinalização do posicionamento do Supremo Tribunal Federal diante dos ataques dos golpistas de hoje. Pegou o código? Que estão pedindo anistia. Só essa situação aqui já sinaliza qual é o posicionamento pelos ministros. Essa decisão foi pelos 11 ministros que concordaram, por unanimidade, dos golpistas de 64. Agora, desses golpistas atuais, essa manifestação do Supremo já dá uma resposta. Primeiro, que não haverá anistia. E segundo, que o Supremo está unido em quase sua unanimidade. Até porque os golpistas que estão sendo condenados, mais de 400, já foram condenados pelo 8 de janeiro.
Mais de 1.200 tiveram a oportunidade de um acordo de não persecução criminal, como eu expliquei para vocês. E essas decisões foram tomadas não por Alexandre de Moraes, mas pelo plenário do Supremo Tribunal Federal por unanimidade, onde a divergência é da pena e de algumas tipificações, mas da condenação é plena e, na sua maioria, por crimes muito graves, como tentativa de golpe, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa, patrimônio dano ao patrimônio público, dano qualificado ao patrimônio tombado, etc. e tal. Então, assim, já uma resposta do Supremo Tribunal Federal a essas investidas de anistia e de toda essa situação, que é importante a gente dizer, e que você reverbere isso comigo. É sem anistia. E não adianta chorar, não. E detalhe, quanto mais bater no Supremo, pior vai ficar. Essa é a minha percepção. Moraes reforça que defesa de Bolsonaro já tem acesso às provas. Ministro julgou prejudicado sem possibilidade de análise novo pedido dos advogados de ex-presidente para ter acesso integral aos autos do inquérito sobre a trama golpista. Os advogados de Bolsonaro entraram ali com a nova ação pedindo para ter acesso às provas em relação à tentativa de golpe. E Alexandre de Moraes nem aceitou essa situação, porque ele falou: vocês já têm acesso a tudo. A única parte que vocês não têm acesso ainda é a parte da delação de Mauro Cid, que ainda está sob diligência. Por quê, gente? Pega o código. Qual o código, André? Pega o Código de Processo Penal. O inquérito policial, na fase de inquérito policial, o inquérito policial tem algumas características. Ele é sigiloso, ele é inquisitivo, e enquanto está na fase de investigação, ele é sigiloso, a gente não tem acesso. Só temos acesso quando a investigação é findada, até para não ser prejudicada a investigação. Aí depois que é finalizada aquela investigação, aí você tem acesso. Entende? Enquanto a Polícia Federal não dizer, olha, acabou essa investigação, tá aqui o relatório, Alexandre de Moraes nem pode dar acesso. Porque ele violaria, inclusive, o Código Penal, que diz que é sigiloso. E o delegado ia ficar pé da vida com o Alexandre de Moraes se ele fizer isso, gente. Porque atrapalha as investigações da polícia, do delegado. Entendeu? Então, é essa situação aqui. Então, não adianta se fazer de vítima que não sabe, não. Se você estudar o Código de Processo Penal, você vai saber disso. Eu sei que já estudou, você sabe disso. Né? Talvez você dá um de besta aí, porque você é golpista também, bolsonarista, e não quer saber. Ou então perdeu essa aula, né? Vai ver, perdeu a aula, vai saber. STF condena a família que saiu do Espírito Santo em motorhome para ataques no 8 de janeiro em Brasília. Pai, filho e genro foram condenados à prisão de 14 anos. Pois é. E fizeram vídeo, gravaram e produziram prova contra eles mesmos. A família. Pegou o motorhome, em vez de ficar lá junto com a família, né, cuidando da família, não, foi lá e aprontaram, gravaram, fizeram vídeo, filmaram e produziram prova contra eles mesmos. E agora não dá para dizer que é um pobre, coitado, lascado, perseguido, que não fez nada no verão passado. Você tá entendendo, meu? Não dá, gente. Aí fica difícil. Fica até difícil. Olha aqui. Se pega uma pedrada dessa na sua cabeça, você vai ver onde você vai parar. Isso é porque eu expliquei para vocês e mostrei aqui 2 policiais do choque do DF, que foram, inclusive, uma das principais testemunhas de acusação do 8 de janeiro, onde um dos comandantes quase morreu. Eu mostrei aqui para vocês da live de 8h30. Só não morreu porque ele conseguiu ser resgatado. E ele estava lá, mata, e o homem desmaiado lá, metendo o cacete no policial, lá do DF, lá no 8 de janeiro. E esses que foram presos vai pegar 17 anos de cadeia. 40 policiais do DF são as principais testemunhas de acusação das pessoas condenadas no 8 de janeiro. Os mesmos 40 que tiveram que ter atendimento médico no 8 de janeiro. São as principais testemunhas de acusação dessa galera. Não dá, gente. Não dá. E vai ter que responder. E detalhe, o grande responsável é quem? Os líderes que levaram essas pessoas para o 8 de janeiro.
Os líderes, o toque, toque, toque está chegando. E muito possivelmente essa semana vai sair a denúncia de Paulo Gonet. Oferecida a denúncia, recebida pela primeira turma, vai começar o julgamento de Bolsonaro e sua organização criminosa cabeça pelo 8 de janeiro, que foram os responsáveis por essas pessoas terem ido atacar a democracia e as instituições democráticas. Logo, se essas pessoas que foram levadas estão pegando aí 14, 17 anos, os cabeças têm que pegar de 22 a 28 anos a 32 anos de cadeia. Fácil, 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 tá? Agora vamos ver algumas manifestações e vamos comentar aqui? Vamos embora. Sem anistia. A extrema-direita é surreal e perversa. Investigações da Polícia Federal comprovam com consistência que houve tentativa de golpe. Mensagens de WhatsApp entre oficiais do Exército, cúpula de Bolsonaro. Por exemplo, uma das mensagens, presta atenção nisso. O presidente tem que fazer uma reunião com seu petit comitê. Esse pessoal que está na linha da ética não pode estar na reunião. Então, eles estão dizendo o seguinte, pessoas éticas, eles não querem participando. Eles querem pessoas desonestas, corruptas, sem escrúpulos. São essas pessoas que eles querem participando da reunião com o presidente. Vai ficar pior. Olha essa expressão. Tem que ser a rataria. Vou repetir. Tem que ser a rataria. Tem que debater o que vai ser feito. Então, eles estão dizendo que não querem pessoas éticas participando da reunião e que querem os ratos. Tipo assim, numa briga, duas pessoas divergindo, a ideia rataria é a ideia de você criticar, de você denunciar o outro. Aqui não, eles querem os ratos, eles querem a rataria, eles querem as pessoas inescrupulosas, corruptas, violentas, sem caráter. É a junção disso que eles queriam para articular o golpe junto com Bolsonaro. Trata-se disso, sintoma do que é a extrema-direita, a organização da rataria para tomar o poder com orgulho de ser assim. Por isso que é uma moralidade hipócrita. Se diz moral para fora, mas aqui está a prova do que é por dentro. Por isso, gente, que nós não podemos passar pano, achar que é qualquer coisa. Foi por pouco que a rataria não deu um golpe. Qual seria a consequência desastrosa, destruidora? É gente que ama a ditadura e idolatra torturadores. Eles querem as pessoas desonestas e violentas, entendeu? Então vamos lá, mobiliza, conversa, porque eles estão organizados aqui, tentando passar pano e aprovar a lei da anistia. Não podemos deixar, por democracia, gente, não podemos deixar a rataria ganhar essa força, não. Sem vingança, mas com consciência de justiça, fraterno e firme abraço, espalhe sem anistia. Espalhe, meu querido. Toca, toca, toca no like e coloca sem anistia. E é interessante, né, que esse texto que o deputado federal Henrique Vieira, que inclusive vai estar aqui no canal na quarta-feira, às 16h30, eu vou ter a oportunidade de entrevistá-lo. E quero sua presença aqui, quarta, 16h30. Esse texto foi uma conversa que a Polícia Federal conseguiu como prova de militares conversando entre eles. E os militares estavam pé da vida, porque eles não queriam algumas pessoas na reunião. Aí teve militar que falou assim, olha, tem que chamar só a rataria, aqueles do esgoto sujo, que anda no esgoto. Para quê? Para organizar, inclusive, o planejamento Punhal Verde e Amarelo, que era o planejamento de matar Alexandre de Moraes, Lula e Geraldo Alckmin. Não podia estar todo mundo, porque senão podia vazar. Aí o militar falou assim, tem que ser só a rataria, os sujos, aqueles que iam fazer o serviço sujo, de matar mesmo, que a Polícia Federal encontrou o planejamento Punhal Verde e Amarelo. Depois da execução do Punhal Verde e Amarelo, a Polícia Federal encontrou as provas, os documentos. Eles iam instituir o quê? Um governo de gerenciamento de crise.
onde quem ia comandar era uma junta de várias pessoas que tinham 2 líderes, General Braga Neto e General Heleno, até a volta de Bolsonaro dos Estados Unidos, porque isso ia ser tudo em quando, André? Em dezembro de 2022. Aí Bolsonaro voltaria. Todo herói, como se não soubesse de nada, não sabia de nada. Isso segundo o que estava no relatório da Polícia Federal. Se fazendo de santo, mas sabia de tudo e era o cabeça de toda a organização criminosa. É esse povo, é essa rataria que agora está pedindo anistia. E eu disse e vou repetir. Se esse povo for anistiado, pode preparar para daqui 5, 7 anos, no máximo, nós temos uma guerra civil no Brasil e uma nova tentativa de golpe, porque eles voltarão mais violentos e mais organizados para novamente tentar um golpe de Estado. As redes sociais dão uma dinamicidade e uma velocidade para os fatos sociais que não vai demorar mais 10, 15, 20, 30 anos para uma nova tentativa, não. Vai ser para ontem. Por isso que não pode ter anistia, principalmente para essa rataria perigosa, fardada, muitos deputados, senadores e ex-presidente da República. E por falar nisso, Braga Neto, que ia ser um dos cabeças, tá preso. Cadê o general Heleno? Hã? Será que fez delação o general Heleno e tá tudo na moita, ninguém tá sabendo? Porque o homem tá sumido, calado. Tá até humilde agora. O que será que aconteceu? Cadê o general Heleno? Ai, ai, ai. Deputada Sâmia, esclarece algumas situações também. Vamos ver a fala dela. Vocês estão acompanhando o que está acontecendo no Congresso Nacional? Bolsonaristas estão propondo alteração na lei da ficha limpa, ou para que haja uma redução do prazo de inelegibilidade de 8 para 2 anos, ou para que não haja inelegibilidade. E aí, essa proposta agrada golpistas e corruptos, aqueles que atentam contra a democracia e aqueles que estão atolados até as tampas em escândalos de corrupção. Eles organizam essa pauta para que ela vá adiante, em primeiro lugar, para ver se conseguem resgatar a possibilidade de elegibilidade do senhor Jair Bolsonaro e, ao mesmo tempo, para salvar os seus amiguinhos corruptos Brasil afora. Isso é um escândalo, nós estamos atentas e fortes para seguir atuantes contra essa proposta absurda, ao mesmo tempo em que o presidente da Câmara, o novo senhor Hugo Mota, disse na imprensa que não considera uma tentativa de golpe de Estado o que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023. Poderia ser uma piada se não fosse algo muito sério, porque ao mesmo tempo está na sua mesa projetos de anistia contra os golpistas. Então é isso, vai se naturalizando o golpismo, vai se passando um pano para essa turma, para ver se eles criam condições, né, de avançar institucionalmente, para ver se organizam a sua base social mais histérica para seguir agitando o bolsonarismo na sociedade. É por isso que nós precisamos ser muito firmes, exigindo que não haja nenhum tipo de anistia, muito pelo contrário, para que haja responsabilização de todos os golpistas e a prisão do senhor Jair Bolsonaro. Nesse sentido, a notícia de que a Procuradoria-Geral da República deve, em muito breve, propor o indiciamento do Bolsonaro e que o STF vai fazer esse julgamento, a avaliação de qual vai ser a sanção que ele tem, é muito fundamental. E é aí que nós devemos nos mobilizar com muita força pela prisão do senhor Jair Bolsonaro, para que não haja nenhuma tentativa de anistia, para que todos eles sejam responsabilizados pelos seus crimes contra a democracia e contra o povo brasileiro. Deputada tá certinha. Deputada Sâmia tá certinha. A gente tem que ficar atento e, se for necessário, mobilização. Porque alterar essa lei da ficha limpa, gente, vai beneficiar todos os bandidos políticos safados que foram condenados por corrupção, por lavagem de dinheiro, por tudo quanto é tipo, propina, tudo. Vai beneficiar todos os políticos que foram condenados. Todos. Deltan Dallagnol, prefeitos por aí, vereadores, aquele Eduardo Cunha, vai beneficiar todos. Agora, sai uma pesquisa.
dizendo que mais de 80% da população é contra a alteração dessa lei da ficha limpa. Que eles querem restaurar a capacidade de Bolsonaro para que ele participe em 2026 do pleito eleitoral. É isso que eles estão querendo. Mas existem outros interesses de deputados, de senadores, de prefeitos, de vereadores, deputados estaduais, que são inelegíveis porque aprontou, porque foi condenado na esfera criminal aí, entendeu? Então existe muita gente picareta, bandida, interessada na alteração dessa lei da ficha limpa. É interessante como que você percebe assim, a hipocrisia desse povo, né? Tipo o Sérgio Moro, tipo o senador Mourão, né, que esse povo aí, o Deltan Dallagnol, que dizia que era para combater a corrupção, a lei da ficha limpa foi um avanço no combate à corrupção, agora estão tudo a favor de acabar com a lei da ficha limpa. Por quê? Porque beneficia eles. Pegou o código? Agora, você conta ou eu conto? A gente tem que falar para esse povo que Bolsonaro, em 2026, muito possivelmente vai estar preso. Muito possivelmente vai estar preso. E estando preso, os direitos políticos dele são suspensos. Tanto a capacidade ativa de votar, quanto a capacidade passiva de ser votado. Os direitos políticos dos presos são suspensos. Tanto a capacidade ativa de votar, quanto a capacidade passiva de ser votado. É suspenso os direitos políticos dos presos. Tanto que foi essa manobra que eles fizeram em 2018 com a 13ª vara para tirar Lula do pleito eleitoral em 2018. Tiveram que prender Lula para ele não participar das eleições, que com certeza ele derrubaria Bolsonaro. Porque o preso tem a capacidade eleitoral, tem a sua cidadania mitigada, tanto na passiva quanto ativa. E nós temos que avisar esse povo. Eles podem alterar a lei da ficha limpa, tal e coisa, que não vai beneficiar Bolsonaro, não. Mas vai beneficiar muito prefeito vagabundo, muito governador vagabundo, muito deputado, vereador, deputado estadual, senador, etc e tal. Né, Eduardo Cunha? Você tá pegando o código, meu lindo? Como eu disse para vocês, uma banda podre da política aproveita do desespero da extrema-direita para tirar vantagem e apoio popular desse povo. E o povo vai, vida de gado, povo lascado, povo infeliz. Pelo amor de Deus, gente. Aí fica difícil. Pegou o código? Pegou, né? Não seja enfadonho. Vai ficar chorando aí até quando? Perdeu, mané. Senta e aprende. Faz alguma coisa útil na sua vida hoje. Senta e aprende. Ficar chorando aí. Vai ficar chorando até quando? Vamos ouvir o Ivan Valente, que vale a pena. Você vai perdoar um cidadão como esse cínico, hipócrita e covarde? O que está acontecendo aqui nesse plenário e o circo que se arma aqui é cortina de fumaça para desviar a atenção, é a criação da lógica do caos, a economia vai mal, péssimo, o povo passando fome. Mentira! 6,1% de desemprego, crescimento do PIB de 3,5% e a inflação sendo controlada. A inflação de alimentos é a mais difícil e nós estamos providenciando isso. O que acontece é que você precisa criar palavras de ordem. Anistia não vai passar nunca. Vai parar no Supremo. Isso é uma farsa. Como é que você vai anistiar um facínora, um torturador, um delinquente, ladrão de rachadinha, ladrão, inclusive das joias? Como é que você vai perdoar um cidadão como esse cínico, hipócrita e covarde? Porque ele põe sempre a gente na frente para ele não aparecer. Como é que você vai perdoar um cidadão como esse cínico, hipócrita e covarde? O que está acontecendo aqui nesse... É o que eu pergunto também, por isso que eu deixei repetir. Como que vai perdoar? Hipócrita, cínico, covarde.
E outra coisa, como que vai perdoar se já tem gente aí que está 2 anos preso? Não tem como perdoar. Até porque o perdão que eles querem é pros cabeça, é pros cachorrão, entendeu? Pros bagrizão. E não vai ter. Bota, bota, bota! Sem anistia. Queremos justiça. Somos resistência. Quem gosta fica, quem não gosta vai se lascar. Beijo no seu coração. Até a próxima live. Se cuida. Tchau, tchau.